galerinha, Rômulo Jogab na área. E aí, meus amigos, tudo beleza? Estão gostando dos vídeos, estão curtindo, estão compartilhando? Galera, hoje, direto ao assunto: testosterona, esteroides anabolizantes e infertilidade. Segue o vídeo. Bom, pessoal, vou dar início aqui. Quem não me conhece, quem está assistindo pela primeira vez aqui no canal, eu peço para que vejam os outros vídeos, se inscrevam, curtam, compartilhem o conteúdo se vocês gostarem. Já vai na mãozinha aqui, clica, vai no sininho, pede para ativar as notificações de quando eu enviar vídeos. Eu, para quem não me conhece, eu sou médico, sou morador da cidade de Niterói, sou praticante de musculação e vim hoje falar com vocês sobre o uso de esteroides anabolizantes, testosterona, TRT e fertilidade. Por que eu vim falar sobre isso, pessoal? Eu recebo muitas mensagens sobre isso, me pedindo para que eu faça vídeo sobre isso. E o que eu quero dizer para vocês, como médico, como praticante de musculação e usuário de esteroides anabolizantes? Hoje, a maior parte do tempo eu vivo em TRT, em dosagens fisiológicas de testosterona, e tenho um filho que foi concebido quando eu fazia o uso de esteroides anabolizantes de forma suprafisiológica. E, na verdade, o que eu quero com esse vídeo, com esse canal? Eu não quero incentivar ninguém a fazer nada, muito menos por conta própria, mas eu vejo muita desinformação nesse meio e eu, como médico, como pessoa que estudou sobre esses assuntos, me sinto na obrigação de compartilhar com vocês conhecimento, pois existem muitas pessoas aí que adoram criar problemas para eles mesmos criarem soluções, muitos profissionais, inclusive, que vivem dessa forma. E é lógico que esteroides anabolizantes não são balinha, senão eles seriam vendidos no mundo verde. Eles têm seus riscos, sem dúvida nenhuma, precisam de acompanhamento, mas não é um bicho de 7 cabeças, como todos falam, né? E acontece muitas vezes um paciente, de uma pessoa, procurar ajuda num médico. Ah, doutor, eu fiz uso de esteroide anabolizante, eu estou preocupado, queria saber como é que está minha fertilidade, será que eu ainda vou poder ser pai? E o que eu posso dizer para vocês sobre tudo isso, meus amigos? Em primeiro lugar, é muito difícil a gente provar a relação direta de causa e efeito do uso de esteroides anabolizantes com infertilidade. Por que isso, meus amigos? Em primeiro lugar, a gente tem que entender as duas funções principais básicas do testículo, que são a função endócrina, produzir o hormônio sexual, e a função fértil, de fertilidade, produzir o gameta do homem. E o que a gente sabe é que o uso de testosterona, TRT, ou o uso de qualquer nível de testosterona, ele vai suprir satisfatoriamente, igual fosse a sua testosterona endógena, tá? Quer você goste ou não do termo, tá? A testosterona sintética que você dá na TRT, seja ela bioidêntica, que está na modinha, seja o Deposteron de farmácia, seja o Nebido, seja qual for a testosterona, se ela vem de fora, meus amigos, gostem ou não do termo, é uma testosterona sintética, tá? E ela vai atuar igual a sua testosterona. O que difere é a meia-vida dessa testosterona, a forma como ela é metabolizada, enfim, toda uma diferença farmacológica que existe, mas a substância ela vai atuar
igual fosse a sua testosterona. Eu falo detalhadamente das formas de testosterona que a gente tem, não vou entrar nesses detalhes aqui nesse vídeo, mas enfim, a testosterona sintética, seja ela bioidêntica, que está na modinha, ou ela deposteron, ou ela nebido, testosterona entrou no seu corpo, ela vai fazer as mesmas funções da sua testosterona. Então, o uso de testosterona ou de TRT, ele vai suprir a função testicular endócrina tranquilamente. Porém, a função de fertilidade, de produzir os gametas, ela fica muito inibida na maioria desses pacientes. Em alguns pacientes eles chegam a ter contagens de espermatozoides zeradas, a grande maioria com uma contagem diminuída, e outros nem isso tem, né? Nem diminuição tem. Por isso até que a indústria até hoje não lançou a testosterona como forma de opção contraceptiva masculina, senão ela já teria lançado, sem dúvida nenhuma. Por que é difícil você relacionar causa e efeito do uso de testosterona com infertilidade? Em primeiro lugar, na vida de um homem que vai viver seus 90, 80, 70 anos que sejam, em que momentos da vida dele ele quer ser pai ou ele escolhe usar a função testicular de fertilidade? São momentos pontuais, né, meu amigo? Ninguém quer ter filho aos 15 anos, aos 25, aos 35, aos 45, né? Ainda mais com o estilo de vida que a gente tem hoje. A pessoa tem momentos em que ela, da vida dela, pontuais, que ela vai precisar da função reprodutiva, da função de fertilidade do seu testículo. E num dado momento, uma pessoa pode tentar engravidar a sua esposa e não conseguir. Aí ele vai e faz um exame de espermograma, que vai analisar dentre pH, composição química do sêmen. Ele vai analisar basicamente 3 parâmetros dos espermatozoides, que são quantidade de espermatozoides, mobilidade desses espermatozoides, eles andam em linha reta, eles andam em círculo, eles não andam, e vai analisar morfologia, o formato desses espermatozoides. Tem 2 cabeças, tem 2 rabinhos, tem cabeça e não tem rabinho, enfim, vai analisar a morfologia, o formato desses espermatozoides. E com isso ele dá lá um veredito, que ele coloca os níveis de referência e os níveis que você se encontra. E aí muitas das vezes o camarada fica desesperado. E o que eu quero dizer com isso? O espermograma, na pessoa que está usando esteroides anabolizantes, como eu falei, a tendência é ela ter espermatozoides mais baixos ou até estar com eles zerados. Tá? Isso não é um absolutismo, cada organismo reage de um jeito. Tem pacientes que estão com a produção plena, você vai olhar, ele está como se não estivesse usando nada. Isso é indivíduo dependente. Então, meus amigos, o que eu quero dizer com isso? Você vai acessar a função testicular reprodutiva do homem em momentos pontuais da vida de um homem. E na vida de um homem existem problemas de saúde que muitas das vezes são subdiagnosticados ou diagnosticados tardiamente, e isso pode comprometer a função testicular reprodutiva desse homem. E o problema mais comum é o problema infeccioso. A gente sabe que a causa mais frequente de infertilidade, em termos de frequência, é a varicocele, tá? Que, quando corrigida, normalmente é restabelecida a função testicular do homem, a função reprodutiva. A varicocele é uma presença de vasos tortuosos, insuficientes, vasos venosos, veias insuficientes no testículo, que geram uma mudança de temperatura naquele testículo, e com essa mudança de temperatura ocorre uma disfunção enzimática das enzimas ali presentes, e com isso não acontece de forma adequada a espermatogênese, que é a formação dos gametas masculinos. E normalmente, quando isso é corrigido, a temperatura testicular volta ao normal, a fertilidade desse homem é restabelecida. Essa é a causa mais frequente, mas existem outras causas. E as causas, aqui eu quero me referir aqui, são as causas infecciosas. A gente sabe que o homem ele pode contrair uma infecção do trato urinário, assim como a mulher. É muito mais raro o homem contrair, mas ele pode.
E uma infecção do trato urinário nada mais é do que bactéria presente, bactéria parasitando o trato urinário. E o trato urinário, uma bactéria que está parasitando o trato urinário, ela pode ganhar mobilidade e chegar no tecido testicular e causar uma orquite, que a gente chama. Outra coisa que pode ocorrer no homem que faz sexo anal sem proteção, meus amigos, sexo anal é colocar o pênis num local contaminado com Escherichia coli, bactéria coliforme fecal. E isso pode sim, um homem que faz isso sem preservativo, contrair uma uretrite, uma infecção na uretra, uma prostatite, uma infecção na próstata, uma epididimite, uma infecção no epidídimo e até uma orquite, uma infecção no testículo. Isso muitas das vezes pode ser assintomático ou diagnosticado tardiamente, e essas bactérias presentes nesses tecidos vão causar destruição e esse órgão pode sim ficar com a sua função comprometida. O que acontece é que ele não vai ter esse diagnóstico no momento, porque o homem ele precisa da função reprodutiva do testículo em momentos pontuais da sua vida. E aí o bode expiatório daquela infertilidade que ele adquiriu certamente vai cair nas costas dos esteroides anabolizantes, porque muitos médicos não têm conhecimento sobre isso e vão falar que a culpa foi dos esteroides anabolizantes, o cara vai se sentir culpado, e na verdade aquilo foi uma uretrite, uma epididimite, uma orquite que ele contraiu, não soube, não diagnosticou na hora, ou tratou depois como uma infecção urinária, e aí você já tinha destruição daquele tecido. E muitas das vezes tem coisas que acontecem no nosso organismo que a gente perde o momento de diagnóstico preciso e a medicina vai dar como idiopática. Idiopática é o quê? É aquilo que ela não descobriu, não tem uma causa específica. E no nosso corpo pode ocorrer até doenças autoimunes, você tem uma autoagressão naquele tecido, né? Enfim, eu quis dar um exemplo muito frequente de infecções que ocorrem no trato gênito-urinário do homem e que são subdiagnosticadas. Às vezes elas são diagnosticadas até no espermograma, você vai ver leucócitos presentes ali no espermograma. Leucócito é célula de defesa, não era para estar ali, se está ali tem infecção ocorrendo. Então, meus amigos, eu não quero criar alarde nenhum, eu sou um cara que não quero criar alarde, eu quero dividir com vocês conhecimento real, conhecimento de causa. Esteroides anabolizantes têm seus riscos, sim, sem dúvida, sem sombra de dúvida, mas eles, assim como os contraceptivos femininos, quando entram no organismo, eles suprimem as gonadotrofinas, o FSH e LH, e com isso você tem a sua fertilidade, na mulher, você gera contracepção nela, e muitas das vezes a mulher usuária de contraceptivos de longa data tem uma dificuldade para engravidar de imediato, isso leva algum tempo, depois ela volta, isso pode ocorrer no homem da mesma forma. E agora, para finalizar, o que eu peço para vocês? Independente de tudo que eu falei aqui, olhem para os fisiculturistas profissionais, olhem para os Mr. Olímpia. Quantos deles não têm filhos? Quantos deles foram a público falar que não conseguem ter filho por uso de esteroides anabolizantes? A maioria tem filhos, a maioria não tem problema nenhum em relação a isso. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que esse papo de infertilidade e esteroides anabolizantes, ele está inflacionado com informações erradas. E muitas pessoas estão aí ganhando, lucrando em cima disso, criando problemas e soluções, vendendo substâncias, HCG. Meus amigos, HCG mais causa problema do que solução, tá certo? O uso prolongado de HCG causa dessensibilização testicular. Se você está no momento da sua vida que você não está pensando em ter filhos, não tem porquê você ficar fazendo uso de HCG. HCG não vai te trazer benefício nenhum. Seu testículo não simplesmente necrosa e some e perde e vira líquido. Você vai urinar o seu testículo porque ele está inibido. Ele está lá, está recebendo o suprimento sanguíneo dele adequado, só que as gonadotrofinas estão inibidas por causa do seu uso e ele não vai estar com a produção de espermatozoides pleno. Isso é normal, isso é aceitável. Isso é tão nítido que a gente, se fosse, obviamente, factível, uma dosagem X, a gente consegue inibir toda a espermatogênese do homem.
a indústria teria criado um método contraceptivo. A indústria vem tentando fazer isso, adicionando progestinas, que muitas das vezes alteram a libido do homem, que homem nenhum vai querer usar um negócio desses, mas ela ainda não tem uma substância que está sendo vendida, comercializada como contraceptivo masculino. A verdade é que os homens, diferentemente das mulheres, eles têm verdadeiras usinas produtoras de gametas, a vida toda. Tá certo, meus amigos? Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, mandem feedback, críticas, comentários construtivos a respeito do vídeo. Eu, na medida do possível, vou estar olhando, respondendo isso aí para vocês. E não façam nada por conta própria, procurem um profissional, acompanhem a saúde de vocês. Isso é a melhor coisa que você pode fazer, é o melhor investimento que você pode fazer. E não acredite em qualquer pessoa por aí. Existe muita gente aí lucrando em cima de problemas criados e criando as suas soluções. Tá certo, meus amigos? Um abraço a todos e até mais.